Rimuru arrebentou os mercadores e Muse nos argumentos, mas na novel isso foi ainda mais bonito. Se acham que o Rimuru acabou com eles aqui no anime, na novel ele humilhou muito mais esses caras, meus amigos. As pessoas que tentaram ousar se levantar contra Tempest e o nosso Slime foram esmagadas verbalmente nessa cena aqui. Rimuru teceu um plano e sabia exatamente o que fazia e o que aconteceria durante toda a reunião, agindo de acordo, zombando deles, humilhando eles e surpreendendo até mesmo a sua própria equipe. Originalmente, Diablo foi o único que sabia o que ele estava fazendo, porque Diablo é muito inteligente. Dessa forma, ele acabou com seus adversários políticos e retribuiu todo o desprezo que Tempest recebeu. E o anime de Tensura, embora tenha adaptado muito bem esse episódio, deixou de fora algumas coisas e cortou outras porque tinha que caber em um último episódio, certo? Mas relaxa que é claro que eu venho contar pra vocês. Afinal, eu amo Tensura e me comprometo a fazer os melhores vídeos que eu posso para quem me assiste, então não perde tempo e se junte à comunidade Grid para receber o melhor do mundo otaku. Começando com algumas coisas que foram cortadas do último episódio, descobrimos que Gobita está sendo treinado por Milin no andar dos 4 dragões que ela trouxe para Tempest. Ou seja, ele está no andar dos dragões, sofrendo muito enquanto treina com a Milin. E nós descobrimos isso porque Rimuru tem uma reunião com Ramires antes da abertura do labirinto, onde não tem nada muito relevante lá, mas nós temos algumas poucas informações. Aqui Rimuru fala que ele também gostaria de levar todos os espectadores para dentro do labirinto, achando que seria interessante apresentar a masmorra assim. Porém, isso era muito perigoso, principalmente porque ali haviam centenas de pessoas da classe governante presentes. E se alguém se machucar, seria um problema gigantesco. Imagina um rei se machucar, o escândalo internacional que seria isso. Então, para evitar essa dor de cabeça e os perigos que cercam, alguns poucos selecionados foram escolhidos para poder entrar no labirinto durante a demonstração. Além disso, também tivemos Rimuru segurando Shion e Diablo para que eles não estraçalhassem o grupo do Basson antes de entrar no labirinto. Porque se lembram que esse grupo falou mal do Rimuru? Então, Shion e Diablo entraram nos seus modos aniquilar inimigos na mesma hora, e Rimuru, é claro, os segurou. Depois, ele os segurou novamente contra o Gai também, onde inclusive aqui a Shion imita a voz do Rimuru para mandar que o Diablo acabasse com esse cara, o que nos mostra que a Shion está ficando cada vez mais inteligente. Sobre a cena onde o Gai corta Mior Miles propositalmente e irrita Rimuru, isso de fato acontece, mas foi diferente. Nesse caso, em vez de ficar cortando e fazendo vários ferimentos no Mior Miles, o Gai primeiro cortou direto o braço dele, fazendo Mior Miles supostamente sentir uma dor absurda que seria ter seu membro cortado do nada. Obviamente, a pulseira diminuiu a dor, mas ainda assim foi um choque ter seu braço cortado do nada apenas porque o Gai queria fazer isso. Porém, enquanto gritava de dor, o Mior Miles tinha um sorriso no rosto, por saber o que aconteceria e o quão boa é a performance, afinal é tudo real. E foi isso que acalmou o Rimuru. O Rimuru quase perdeu a linha aqui e queria acabar com o Gai por essa coisa que ele acabou de fazer. Mas quando ele viu que Mior Miles estava sorrindo, ele se acalmou e recuou, sabendo que não precisava fazer isso. E enquanto o Rimuru interrogava Ramires sobre as mudanças que a Leveldora fizeram durante o seu andar, embora ele estivesse sorrindo, ele fez questão de pegar ela em suas mãos para impedir que a fada fugisse. E também não podemos esquecer do Veldora perguntando telepaticamente para o Rimuru quando que as pessoas chegariam no seu andar, apenas para receber uma bronca do Rimuru, onde ele diz que ninguém vai aparecer lá tão cedo. Logo chegamos no fim do festival, onde as rodovias novamente ficaram lotadas, com todas as pessoas voltando para casa desde manhã. Aqui vemos Rigor como chefe de segurança trabalhando muito duro e provando sua seriedade, completamente diferente de Gobita, que normalmente estaria reclamando que queria estar dormindo até meio-dia após um festival. E dali chegamos no salão de reunião onde os comerciantes queriam receber seu dinheiro. Primeiramente, essa situação com os comerciantes foi muito mais grave na Light Novel. Aqui, eles estavam xingando mais, cobrando mais, sendo mais agressivos verbalmente, botando mais pressão em Mior Miles, fazendo mais barulho do que aconteceu no anime. Além disso, um dos golpes que Muse usou aqui para tentar ganhar a confiança de Rimuru foi se lembrar do Mior Miles. Normalmente, nobres nunca se lembrarão de plebeus
plebeus, meus amigos. E mesmo que por acaso eles saibam quem é um plebeu, eles fingirão não saber, porque isso é o seu status como nobre. Ele não tem que saber nada sobre plebeus, isso é um fato. Porém, o Mills aqui, ao mostrar saber e se lembrar de Miormaios, meio que está pagando de o humilde, aquele cara que é legal, oferecendo uma mão amiga para o Miormaios, tentando ganhar a confiança deles, ao mesmo tempo que tira vantagem deles de acordo com os planos dos Rotsos. E depois, o Duque pressionaria Miormaios para falar a sós com ele. Essa mão amiga que ele queria dar e estender para o Miormaios, ele queria fazer isso a sós, onde é ali que o plano dele e do ocidente começaria. Mas então é quando Diablo e Benimaru entrariam, reclamando do quão barulhentos os comerciantes têm sido. Quando Rimuru chegou, Rigurdo anunciou, mandando que todos se curvassem ao Lorde Demônio e Rei de Tempest. E aqui, embora muitos imediatamente o fizessem, muitos não fizeram, mas não porque eles são vilões, mas sim porque eles são comerciantes menores e não têm educação sobre etiqueta, então eles ficaram boiando que nem os idiotas. Além disso, também sabemos que entre os comerciantes haviam alguns jornalistas disfarçados, onde é claro, eles eram do lado de Muse e estavam ali para acabar com a imagem de Rimuru caso ele fizesse algo errado. E Rimuru sabe dessa conspiração de jornalistas junto com Muse porque um daqueles jornalistas que Diablo salvou anteriormente contou para ele, e assim Rimuru e Diablo tiveram tempo para se planejar contra isso e virar o jogo também chamando seus próprios jornalistas. Além disso, antes de trazer as moedas, ainda tivemos um pouco mais de Muse defendendo os comerciantes, enquanto Miormaios explicava a situação para o Rimuru. Além disso, Benimaru e Rimuru começariam a brincar um pouco, eles meio que entrariam em uma conversa sobre essa situação como um todo, enquanto brincavam, jogavam algumas farpinhas ou migalhas para os outros, querendo ver a reação de todo mundo sobre a sua conversa, principalmente a do Muse. Logo, Rimuru pediria que os comerciantes confiassem nele, o que levou a eles falarem que não, afinal essa é uma nação de monstros. E é aqui que o Rimuru pensou que acabou para eles. Nesse ponto, quando eles falaram que não confiariam nos monstros, o Rimuru colocou o prego no caixão. Assim, Gerudo traz as moedas de ouro, e diferente do anime, Muse não perguntou se elas eram verdadeiras, o que já foi um grande insulto. Quando as moedas entraram e Muse viu elas, primeiro ele ficou chocado, perguntou se elas eram moedas dos anões, então afirmou que moedas falsas são uma violação contra a lei. Ele ativamente acusou Rimuru de falsificar moedas. Ele não perguntou se elas eram falsas, ele falou para Rimuru falsificar é um crime, falando que aquelas eram moedas falsas. Mas claro, Benimaru e Diablo colocaram eles em seus lugares. Porém, essas moedas têm um detalhe muito impressionante, amigos. Todas essas moedas são de uma numeração muito antiga, nunca tendo circuladas antes. Ou seja, essas moedas que foram trocadas com a Elmésia nunca foram circuladas pelo mundo antes. Elas são muito antigas, o que nos mostra que as conexões de Rimuru com as pessoas que tinham essas moedas são muito valiosas também. E quando Rimuru encerrou o negócio com esses comerciantes, toda a sua equipe, com exceção do Diablo, ficou muito chocada também. Eles não esperavam que Rimuru tomasse uma atitude tão dura com os comerciantes, com Muse talvez, mas com todos os comerciantes, eles não esperavam por isso. E isso porque eles não sabiam do plano de então deixar que Miormaios cuidasse deles e deixar sim que esses comerciantes voltassem para Tempest, mas é claro, devendo para o país. E quando Rimuru declarou o fim do negócio dele com os comerciantes perguntaram se Rimuru estava os desprezando, afinal, sem comerciantes, nações nunca poderão negociar umas com as outras diretamente. E isso soou como uma ameaça, dizendo que, sem eles, Tempest não negociaria com outras. E é claro, aí o Diablo entrou em cena perguntando se eles estavam ameaçando um Lorde Demônio, aterrorizando todo mundo ali. E claro, o Muse também tentou defender eles, mas o Rimuru esmagou o espírito de Muse de uma maneira extremamente linda. Diferente do anime, Muse tentou argumentar algumas vezes, indo contra o que Rimuru queria, tentando defender o caso dos comerciantes e melhorar a situação, apenas para cada vez Rimuru ir jogando fatos do porquê ele não precisa nem um pouco dessas pessoas. De fato, ele não precisa deles. Ele já tem muitos comerciantes amigáveis a Tempest no momento. Mas o principal é que primeiro, Rimuru
possui seu próprio bloco econômico agora. Mas, além disso, se ele precisar, ele sempre pode fazer negócios através da Guilda Livre. E quando ele fala isso, ele acabou com qualquer argumento que o Muse ainda tinha contra ele. Muse então daria para trás, dizendo que ficaria muito feliz em servir como um intermediário de Rimuru para o conselho, querendo deixar os mal-entendidos para trás. Mal-entendidos, né? Mas Rimuru então apenas o humilharia ainda mais, falando como provavelmente ele vai perder sua posição e é completamente inútil para Rimuru de qualquer forma a partir de agora, dizendo que Miormaios, o homem que ele tem desprezado, é uma das pessoas em quem ele mais confia e é muito mais útil para Rimuru do que o próprio Duque, o que acabou com o espírito dele. Após isso temos a reunião, e aqui Rimuru contaria para os outros o que aconteceu com os comerciantes. E enquanto Gazel não aprovou muito, achando que Rimuru foi meio drástico, Elmésia aprovou completamente, estando bem feliz, falando que se te mordem, você deve morder de volta. E a partir de agora, o oponente de Rimuru não tem outra escolha a não ser se sentar à mesa para negociar com ele. E justamente essas negociações acontecem no Conselho do Ocidente, e nesse vídeo eu conto tudo sobre essas negociações para vocês que estão insanas. Depois disso, quando Gazel fala sobre as telas gigantes, Vesta e Gabiroth meio que assumem a responsabilidade, porque Vesta foi quem esqueceu de contar sobre isso para o Gazel. E claro, o Gazel e seus acompanhantes ficaram exaustos porque isso pode mudar como a guerra no futuro é travada. Mas de qualquer forma, essas telas só funcionam com uma quantidade absurda de magículas. Então a menos que seja alguém muito poderoso, é impossível para qualquer nação fazer algo assim. E Elmésia entra na conversa dizendo que gostaria de comprar essa tecnologia do Rimuru, sabendo que no nosso mundo existe o sistema de patentes, onde quando alguém patenteia um sistema, você pode comprar essa tecnologia da pessoa ou pelo menos os direitos de a usar. E Elmésia queria fazer isso com Rimuru, pagar para usar a tecnologia que ele cria, porque obviamente ele está revolucionando o mundo. Ao chegar na parte da Momiji, temos um pouco mais de conversa aqui, com Rimuru realmente tentando incentivar Benimaru a se vender para Momiji pelo bem maior da nação, querendo que Benimaru concordasse em ir para a Montanha Custa. E então na conversa com os Magitrens, tivemos um pouco mais de conversa, onde Rimuru comentaria o quão mais rápidos são os trens comparados com carroças. O que atualmente é uma semana de carroça, com os Magitrens serão 3 horas, e ainda carregando 100 vezes mais a capacidade de compartimento. E isso, é claro, chocou os presentes, afinal é uma grande revolução em como você se locomove entre países e carrega mercadorias. Mas principalmente, Masayuki, Yuki e Hinata ficaram todos sorridentes, sabendo o quão bom é ter um trem em um mundo. Depois temos a reunião privada de Rimuru com seus oficiais, falando sobre Yuki ser realmente o inimigo atual, o provável chefe de Clayman e o culpado por muitas coisas que aconteceram. Aqui, Souei ficou com a tarefa de colocar toda a guilda sob vigilância apertada para não perder nenhum movimento deles. Porém, Rimuru também proibiu que sua equipe fizesse qualquer movimento contra Yuki. Afinal, até agora eles não têm provas contra ele, e segundo as leis do nosso mundo, todo mundo é inocente até que se prove o contrário, e ele está levando esse dizer para esse outro mundo também. O que o Rimuru quer é ficar de olho nas coisas e pegar Yuki pelo rabo quando tiver uma oportunidade. E a cena de Muse saindo de Tempest seria um pouquinho maior, com ele pensando em mais como perdeu miseravelmente, em como o Rimuru estava muito à frente dele e o quão incrível era Tempest, sabendo que era um problema muito sério ser rejeitado por tal nação, que está literalmente revolucionando o mundo. E surpreendentemente, ele se sentiu culpado pelos comerciantes que também foram banidos de Tempest por causa dele, porque embora ele tenha um lugar para onde voltar, eles não tinham. Então pensar que ele acabou com a vida deles foi muito triste para ele. E passando para a família Rotsu, a conversa foi exatamente como no anime, porém no final sabemos que Maria Bell começou a se mexer pessoalmente, e isso resultou em Tempest recebendo uma carta, sendo convidada para o Conselho do Ocidente. E se você quiser saber sobre Rimuru e o Conselho do Ocidente, as negociações, nesse vídeo eu explico tudo para vocês, então corre lá e assiste, não perde tempo. Agora, eu fui.